Mateus, capítulo de número 18. Mateus 18, versos de número 21 a 35. Mateus, capítulo 18, versos de número 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei, que resolveu ajustar conta com os seus servos. E passando a fazer, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente rogou: Sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: Paga-me o que deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: Sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse: Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Bendita a palavra do Senhor. Pode sentar-se, amados. Nesta noite eu gostaria de estar compartilhando com os amados algo que tem sido muito significativo na minha vida. No final deste ano, eu estarei completando 25 anos de medicina. E quero lhes dizer que eu me esforcei ao máximo no que se refere a aliviar o sofrimento humano. Tinha um velho professor meu que ele dizia que ao médico cabe o dever de curar o enfermo. Quando não for possível, aliviar a dor. E quando não for possível, servir de ombro amigo para que tenha alguém a quem se encostar o paciente. Nesse propósito, eu levei a sério. Passei por uma especialização em cirurgia, fui buscar mais recurso, fazendo uma especialização em homeopatia, fui mais além, buscando alguns outros estágios, estou me aventurando numa nova pós-graduação de 2 anos, de medicina ortomolecular e bioquímica. E hoje, eu tenho dedicado a maior parte do meu tempo no consultório às doenças crônicas e emocionais. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque eu queria compartilhar com vocês nessa noite que a conclusão de 25 anos de observação me aponta para a realidade de que, em se tratando de doenças crônicas, emocionais e tumores, doenças crônicas, emocionais e tumores, o tratamento convencional, cirurgia, quimioterapia, anti-inflamatórios e todas essas coisas que vocês já conhecem, terá um resultado muito melhor quando associado a um tratamento que eu chamo de a terapia do
perdão. Terapia do perdão. Há 13 anos, eu utilizo essa terapia com uma ênfase maior. E perdi a conta dos pacientes que foram curados de depressão, pânico, doenças crônicas, dores, inflamações, doenças reumáticas. Mas também perdi a conta do número de pacientes e amigos e irmãos que nunca foram curados. Apesar do tratamento, apesar de campanhas, apesar da oração, porque não conseguem pôr em prática esta terapia, este princípio chamado perdão. Perdão. O mais interessante é que se a gente parar para pensar, já são 2000 anos, 2000 anos de um ensino de cristianismo. 5.000 anos, 5.000, quase 6.000 anos de uma cultura judaico-cristã, que tem até o dia do perdão. Mas muito pouco se acrescentou ao aprendizado e à prática do perdão. Pelo contrário, a cada dia piora. E as consequências de não se pôr em prática este princípio do perdão está claramente registrado no texto que nós acabamos de ler, principalmente no versículo de número 33, 34 e 35. Falando a respeito de que não houver o perdão, o Senhor no 34, indignando-se, disse ao seu servo, indignando-se o Senhor, o entregou aos verdugos, para que se pagasse, até que ele pagasse toda a dívida. Naquela época era desse jeito. A pessoa não só ia para a prisão, mas ainda era colocado um torturador, que ficaria em cima, açoitando, dificultando aquele momento que ele tinha na prisão. Esses torturadores eram chamados de verdugos. E veja o que Deus diz. Assim também, Jesus falando, o meu Pai Celeste vos fará, Ele vos entregará aos verdugos, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Por não querer perdoar, muitas pessoas, fazem a opção pela prisão e elegem a enfermidade como o verdugo da sua vida. Uma senhora, de certa feita, me procurou no consultório, porque ela apresentava um quadro de reumatismo, artrite reumatoide, deformante. As mãos estavam todas tortas. Ela tinha as articulações enrijecidas. Isso já começara esse processo há 35 anos. No correr da história eu lhe perguntei, mas me diga uma coisa, minha senhora, aconteceu algo de especial 35 anos atrás? Alguma coisa que mudou sua vida? Aquela senhora começou a chorar. Foi exatamente quando o seu marido a deixara com 5 crianças pequenas. E ela cuidou dessas crianças, fazendo salgadinhos para festas. E ao final, depois de 1 hora conversando, eu falei, vamos tratar, mas o seu tratamento só obterá êxito com uma condição. A senhora já perdoou o seu esposo? Ela olhou para mim, não perdoei, não perdoo e não perdoarei. Aliás, ele já morreu e eu não perdoo. Eu falei, então vamos fazer o seguinte. Eu li esse texto para ela e lhe disse, a senhora vai pensar, eu vou lhe dar uma folha em branco de receituário e a senhora vai colocar toda a dívida do seu esposo ali. E se um dia a senhora resolver perdoá-lo, a senhora volta aqui para a gente conversar. No mês seguinte ela voltou, melhorou? Não melhorou nada. Mas eu decidi que eu gostaria de perdoá-la. Ela escreveu tudo
que o marido havia feito. E, citando o nome dele, lá na minha frente, no consultório, ela disse assim: fulano de tal, você não me deve mais nada. Eu rasgo essa dívida. Você está perdoado. As deformações não saíram, mas ela nunca mais teve dores nas suas mãos. Isso chama-se perdão. A psicanálise, ela diz que, né, algumas circunstâncias, algumas enfermidades, em muitos casos é uma forma que a pessoa tem de se autopunir, pelo desejo de querer destruir uma pessoa a quem não perdoamos. Exemplo disso, jovens que porventura têm uma mágoa muito grande com os seus pais, por algo que eles fizeram um dia, e tem o desejo de destruir o pai, tem o desejo de acabar com ele. Mas sabe que isso é extremamente nocivo, mal, não é aceito pela sociedade, então ele se pune. Ele acha que está justificado inconscientemente se ele achar que tem um verdugo torturando a todo tempo. Um dia uma jovem me procurou porque estava com uma enfermidade reumática muito grave, que afetava o coração, rins, articulações, parte circulatória, e ela teria pouco tempo de vida pela frente. Desde a adolescência, ela passava por esse processo. E eu lhe perguntei se havia acontecido. Ela me procurou porque uma amiga sua havia tratado comigo com homeopatia. E tinha tido resultado e ela quis também tratar-se. Eu lhe perguntei se havia algum problema que tinha acontecido na adolescência. Novamente, choro. Mais uma vítima de estupro por parte do pai. E todas as suas irmãs. Todas as suas irmãs. Quando eu lhe falei sobre a questão do perdão, e li esse texto com ela, ela ficou furiosa. Se o senhor estivesse no meu lugar, o senhor perdoaria? Ao final de todo o tempo que tivemos, ela olhou nos meus olhos e disse assim: se depender de perdão, para eu ficar livre dessa enfermidade, eu fico com a minha doença, mas não perdoo o meu pai. Nunca mais a vi. E certamente ela já morreu. Mas igual a ela, talvez muitos de nós estamos sentados aqui nessa noite, guardando dívidas, levando em consideração, meu irmão, minha irmã, que a perspectiva de vida no terceiro milênio é de aproximadamente, pelas técnicas, pelo avanço da medicina, é algo em torno de 90 anos. E eu vejo aqui muitos com o olho meio embaçado, sem brilho, a rima labial voltada para baixo. Está escrito na sua testa que você tem ressentimento com alguém, e você tem 30, 40 anos, 60, você tem ainda 60 anos pela frente? Como você pretende passar os próximos 60 anos? Olhando para o passado? Deixando a vida acontecer? E quando você se dá conta, a vida acabou? Tinha uma senhora que passava todos os dias no meu consultório com depressão. Meses após meses. Foi para uma cirurgia cardíaca. E a história era sempre a mesma. Uma mágoa com o marido que não resolvia. Queixava do marido, até que, o ano passado, o marido morreu. Aí ela veio triste com depressão, porque o marido tinha morrido. Caiu a ficha dela que ela estava com 70 anos,
E ela olhou para trás, o pastor Luiz falou assim: eu passei minha vida numa discussão. Eu passei minha vida num embate contínuo dentro de casa. Por que eu não vivi melhor? Por que eu não perdoei? E agora a depressão dela era porque ela já não tinha um marido. E abriram-se os olhos que ela passou olhando para trás por um problema que o marido havia, uma falta que ele havia cometido. Durante toda a sua vida, ela ficou curtindo esse problema. A vida é um conto ligeiro, é muito rápido. Como você passará os próximos 20, 40, 50 anos que você tem pela frente, meu irmão? O problema, por outro lado, é que quando a gente fala sobre perdão, quando eu pergunto para alguém no consultório, o que é perdão? A maioria das pessoas não sabem. Isso que eu digo que é incrível, São. As pessoas não sabem. Não sabem o que é, como pôr em prática, e como que nós vamos pôr em prática o que não entendemos. O que é perdão? A maior parte das pessoas diz assim: perdão é esquecer. Só se tirar o cérebro todo e jogar fora. Não tem como esquecer. O que está registrado no neurônio está registrado. E ponto final. Hoje, pela manhã, eu conversava com um líder, ele falou assim: não, vamos acertar essa coisa, perdoar, vamos colocar uma pedra em cima. O que tem de trator na vida que vem e dá nas pedras e aparece o problema de novo? Outras pessoas dizem assim: perdoar é deixar para lá. Mas um dia você chega lá. O que é perdoar? Não é nada disso. Perdoar é rasgar uma dívida para que ela se torne sem efeito. Perdoar é rasgar uma dívida para que ela se torne sem efeito. Sabe qual a base bíblica dessa realidade? Está em Colossenses 2,14. Abra sua Bíblia em Colossenses, deixa marcado Mateus 18. Colossenses 2,14. Tendo cancelado, tendo Jesus, está falando a respeito de Jesus, cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. Se voltar um pouquinho no 13, na metade do 13 em diante, diz assim: ele vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Como é que ele fez isso? Pegou o escrito de dívida e cravou na cruz. Eliminou. A palavra nos leva a entender que perdoar é cancelar uma dívida. Como que se dá isso na prática? Imagina o seguinte: imagina que, num determinado momento, eu estou precisando de dinheiro, e então eu vejo ali pastor Wagner, chego para ele e falo: pastor Wagner, eu estou precisando muito de dinheiro. E eu gostaria que o senhor me emprestasse R$100. Aí o pastor Wagner fala: isso aí não é problema para mim, está sobrando. Aí ele me dá R$100, eu pego e dou um recibo para ele, uma nota promissória, e ele escreve lá, R$100. E eu chego para o Wagner e falo assim: Wagner, eu vou te pagar essa dívida daqui 30 dias. Tranquilo, Jorge, fique em paz. Passa 30 dias, eu chego para o pastor Wagner e falo assim: pastor Wagner, eu não vou conseguir pagar essa dívida. Não vou conseguir pagar. O pastor Wagner fala assim: Jorge, esquece, eu não estou precisando, isso aí não vai fazer diferença. Esquece. Põe uma pedra em cima, rapaz, deixa para lá que um dia a gente conversa. Obrigado. Saio feliz da vida.
Passa 2, 3 anos, a gente pega e inverte a situação. De repente, agora, o pastor Wagner está passando uma necessidade e eu dei uma virada na situação, estou muito bem. Aí o pastor Wagner olha lá na gaveta onde ele tinha colocado aquela promissória e fala assim, poxa, essa promissória aqui, olha, o Jorge pegou R$100 comigo, isso aqui faria diferença agora, hein? Ele passa na rua e me vê passando aí agora com um carro último tipo, importado, 0 quilômetro. Quando eu passo por ele, eu ainda pego e dou uma buzinadinha, faço tchau. No meu coração existe uma gratidão enorme por ele ter me ajudado. E ele no coração, ele chega em casa, olha aquela nota promissória e começa a remoer. Ele bem que podia me ajudar agora. Nessa situação hipotética, qual foi o erro? O pastor Wagner errou em me ajudar? Eu errei em aceitar ajuda? Eu errei em buzinar e fazer tchauzinho para ele? O erro foi não ter rasgado a promissória. Naquele dia, ele devia ter falado assim, olha, Jorge, esquece a dívida, olha, eu rasgo essa dívida, você não me deve mais nada. Quando você rasga a dívida, ela se torna sem efeito. E fica resolvida a situação. Um dia, uma senhora que mora no litoral, ela me procurou porque estava com uma depressão muito grave. Muito grave. E ela acabara de sair de um hospital onde ficara internada por politraumatismo. Sabe por quê? Porque ela chegou num ponto tão grande de depressão que ela se jogou da Ilha Pochá, em Santos. E caiu numa plataforma daquela cheia de marisco. E ralou-se todinha. E não morreu. Bom, lógico, ela estava no consultório, não podia ter morrido, né? Ficou muito ferida, mas a depressão não resolveu em nada. E ela passou, e sabe qual era a razão da depressão dela? Ela tinha um genro, ela tinha uma filha, ela era viúva, a filha era a razão da vida dela, porque ela ficara viúva, e a filha casou-se. E o genro era o verdadeiro espinho na carne dela. O genro humilhava, desprezava. A filha, por sua vez, amava a mãe, mas não podia também se colocar contra o marido, ficava no neutro. E com isso ela se sentia rejeitada. Cheguei para ela e falei, minha senhora, não existe remédio no mundo que a cure. Eu posso dar medicamento, pode ser de alopatia, pode ser fluoxetina, sertralina, os mais modernos, pode ser tricíclico, pode ser, olha, homeopatia, o que a senhora quiser, mas não existe remédio no mundo que a cure. Porque só existe um medicamento para a senhora. E chama-se perdão. Li o texto com ela. Mas como? Eu sou a vítima e eu tenho que perdoar. Isso é o que eu chamo de paradoxo do perdão. É o absurdo do perdão. Quem tem razão, pastor Osmar falou isso hoje de manhã, quem tem razão fica cheio de mágoa, sofre as consequências, fica doente e é quem tem que perdoar. Normalmente a pessoa acha que quem tem razão não precisa perdoar, que isso é coisa para quem está errado. Quem está errado não está nem aí, nem está sabendo o que está acontecendo. Ou nem liga, ou nem quer saber. Sabe por quê? Porque quem tem razão tem o escrito de dívida na mão, ou na mente. Tem uma promissória aqui dentro do coração. E nessa promissória existe um valor. Está escrito assim, o genro a rejeitou. Ela escreve na nota promissória do seu coração, rejeição. O genro a humilhou. Ela escreve na nota promissória, o valor, humilhação. A filha
A desprezou, ela anota lá. Desprezo. E vai enchendo a dívida. Eu lhe dei uma folha de receituário e escrevi em cima. Dívida. Só quer escrever a dívida? Tem uma sala vazia aqui do lado, quer ir para lá? Ela falou, me vem mais 2 páginas. Não é brincadeira, é sério. Ela escreveu 3 páginas. E depois ela rasgou verbalizando. Eu faço isso no consultório, pessoal. Sabe por quê? Porque se ela chegar para o genro e falar, olha, eu queria dizer para você que eu te perdoo. Imagina o indivíduo, do jeito que deve ser, como... Quem te pediu? Eu não estou pedindo para você me perdoar. Não depende de dar satisfação, pessoal. Faz você, é você e Deus. Escreve a lista ali, é você e Deus. No caso, tinha eu como facilitador lá para ela. Aí, ela falou assim, meu genro, minha filha, vocês não me devem mais nada. Eu perdoo vocês. A mulher está curada. Está ótima. De vez em quando ela passa no consultório para matar a saudade. Eu pergunto, e aí? Tudo bem? Eu estou ótimo. E o genrão? Continua a mesma coisa, só que todo dia eu pego um papelzinho, escrevo e rasgo. Nunca mais ela se jogou de ilha nenhuma. Está vivendo. Essa senhora é jovem, tem 55 anos, tem 35 anos pela frente, provavelmente. Está liberada para viver. Está liberada. Perdoar, portanto, pessoal, é questão de rasgar uma dívida que em algum momento foi feita. E um detalhe, essa senhora não é cristã. As outras que eu disse, também não eram. E aquela moça que eu falei a respeito, que ela falou assim, eu fico com a minha dívida, com a minha doença, mas não perdoo, aquela jovem era cristã. E o pai dela era um oficial. Complicado, né? Por que dessa dificuldade? Quais as maiores dificuldades em praticar? Nós criamos alguns bloqueios. Para perdoar, que se tornam verdadeiros paredões. E que são também verdadeiras falácias, mentiras. Não tem nada a ver com perdão. Nós temos noções totalmente erradas sobre o que é perdão. Primeiro, perdão é rasgar uma dívida. Vamos começar pelos erros mais frequentes aí, o erro do dia a dia, viu, que a gente vê na sala do aconselhamento pastoral. Primeira coisa que a gente mais ouve, você fala de perdão para uma pessoa, e a pessoa diz assim, mas Jorge, eu não sinto de perdoar. Quantas vezes vocês já ouviram isso? Não sinto para perdoar, não sinto de perdoar. Tem muita gente que responde isso por um motivo. Ele pensa que está fazendo um favor para outra pessoa se for perdoar. Como é que é? Ele não sente de perdoar, por quê? Ele fala assim, eu não vou perdoar porque eu não vou fazer esse favor, eu não sinto de fazer esse favor para a pessoa. Não entende que ao perdoar, primeiramente ele está fazendo um favor para ele mesmo. Quando você perdoa, você não está fazendo um favor para outra pessoa, você está fazendo um favor para si mesmo. Porque perdoar é uma questão de inteligência, pessoal. Eu perdoo, sabe para quê? Para ficar livre dos torturadores, da lei espiritual. Quem pratica é abençoado, quem não pratica está em maldição na mão de torturadores. Primeiro, por inteligência, eu perdoo para ficar livre desses torturadores que vão torturar a mim, e não a quem me ofendeu. Eu perdoo porque é uma questão de vontade e não de sentimento. Eu decido perdoar. Eu decido. É uma decisão minha, pegar a nota promissória com tudo que está escrito,
e rasgar, para ficar livre. Estou perdoando para ficar livre de laços de alma. Sabe o que é isso? Quando a gente não perdoa uma pessoa, no mundo espiritual é como se a nossa alma ficasse ligada à dela. Um sintoma típico no consultório que me faz ficar de sobreaviso logo de chegada é quando a pessoa chega com depressão e reclamando que sente um peso enorme nas costas. Um cansaço. Nem todo peso se refere a isso, hein? Pode ser uma hernia de disco, pode ser um monte de coisa aí. Mas, de repente, alguém chega e... estou sentindo um peso enorme, parece... Lógico. Tem umas 20 almas amarradas dele que ele não perdoa. Vai carregando, vai carregando, vai carregando. É um fardo a cada dia, a cada instante. Vai dormir, o fardo está junto. Vai passear carregando o fardo. Vai arrastando aquele peso. Dia após dia. Cansa. Cansa. Outro erro muito frequente. O primeiro, não sinto no coração de perdoar. Não é questão de sentimento, é questão de inteligência, de decisão, de vontade própria. Obediência a Deus e a sua palavra, que diz para perdoar, porque senão você vai ficar na mão dos espíritos torturadores. Estou orando para Deus tirar esse sentimento do meu coração. Outro erro. Meu querido e minha querida, se você está orando para Deus tirar o sentimento que você tem com relação a outra pessoa do coração, quero dizer que você está perdendo tempo. Deus já deixou uma diretriz clara. E tudo que Ele podia fazer, Ele já fez na cruz do Calvário. Enviou o seu Filho, e em Cristo Jesus, Ele perdoou todos os pecados da humanidade. E então Ele diz assim, se você não fizer o mesmo, você fica na mão de espíritos torturadores, de verdugos. E as enfermidades serão a tua recompensa. Não adianta orar. Isso não é questão de orar. A parte de Deus já foi feita, agora é coisa de homem para homem. Terceiro, como perdoar, pastor? Como perdoar? Como é que eu vou perdoar se eu não vejo arrependimento? Quando uma pessoa fala isso, de imediato, ela está dizendo o seguinte: na verdade, o que eu gostaria de ter era a minha vingança. Mas eu não vejo arrependimento. Na verdade, o que ela está querendo passar é o seguinte: eu queria ver, estampado no rosto de quem me fez mal, o sofrimento, o arrependimento. Eu te perdoo se você se arrepender e todos perceberem, porque o arrependimento vai estar estampado no seu rosto em forma de sofrimento. Não é a atitude correta. Pergunto para vocês, Jesus, quando estava na cruz, viu algum arrependimento nos seus algozes? Mulheres, muitas vezes, os maridos não experimentam a graça de Deus, porque você está esperando ver um arrependimento. Homens, a mesma coisa. Pais, muitas vezes os seus filhos não têm acerto, porque você está esperando ver arrependimento. Filhos, você está esperando ver arrependimento no seu pai. Não é assim. Não existe essa situação, arrepender para perdoar. É justamente o contrário. Em Lucas, no capítulo 23, 34, só anote, não precisa abrir. Lucas 23, 34 diz que Jesus olhou para a multidão que estava na frente e disse assim: Pai, perdoa-os. Eles não sabem o que fazem. Ele via algum arrependimento? Alguns instantes depois, Jesus entregava o seu espírito. Diz que rasgou-se o véu da separação. Houve um escurecer geral no céu. O centurião que estava olhando
no verso 44, 45, no mesmo capítulo, o centurião estava olhando e disse assim: este homem realmente era justo. Veio o arrependimento para o centurião. E a multidão que estava ali, quando viu aquelas coisas acontecendo, começaram a sair de cabeça baixa e batendo no peito. O que significa isso? Arrependimento. Primeiro veio o perdão, depois o arrependimento. Ou ignoramos, Romanos 2,4, ou ignoramos que foi a bondade de Deus em nos perdoar que nos trouxe o arrependimento, para que pudéssemos ter uma experiência com Jesus. E Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele estava em pé sendo apedrejado, ele olhou para o alto e disse: Senhor, não lhes impute estes pecados. A Bíblia não fala, mas eu imagino que ele deve ter passado os seus olhos, fico imaginando, que os seus olhos se cruzaram com os olhos de um outro jovem que estava ali e consentia na sua morte, que chamava-se Saulo. E eu penso se não foi aquele momento que o perdão foi lançado que conduziu Paulo ao arrependimento. Mas isso é só para pensar, não está escrito na Bíblia. Perdoar e depois virá o arrependimento. Importantíssimo, meu irmão. Preste muita atenção nisso. Importantíssimo. Você precisa perdoar-se. Perdoar a si mesmo. Não fazer dessa forma é um pecado terrível. Certa feita, uma jovem passava por um problema muito sério de síndrome do pânico. E a história dela era o seguinte, de forma resumida. Durante 8 anos ela foi enganada por um suposto líder espiritual, que a enganara de todas as formas possíveis. Ela foi abusada emocionalmente, fez um estrago na vida dela. Aquela moça chegou num quadro de pânico, e nós fomos tratando. Naquele caso eu me lembro bem que foram 2 anos de tratamento, e foi medicamento e perdão, e ia aparecendo perdão e perdão. Chegou uma hora que aquela moça estava ótima, ou melhor, faltava isso, 1%, e eu não sabia o que era. Ela já havia perdoado o moço, já havia perdoado, mas ela entrava às vezes em elevador e dava uns balanços, eu falava, tem alguma coisa. E um dia ela abriu o coração e disse assim, sabe o que é, Jorge? Eu não me perdoo, sabe? Eu não me perdoo por ter jogado 8 anos da minha vida fora. Eu sei que Deus me perdoou, eu já perdoei aquela pessoa, mas eu não me perdoo. Me lembro que naquele momento foi um momento meio tenso no consultório, porque eu disse para ela, então, minha querida, quero lhe dizer que já sei o seu problema qual que é. O teu problema é que você é arrogante, prepotente e soberba. Ela ficou muito brava e indignada. Como? Depois de tudo que eu passei, minha vida, minha juventude destruída, estou em Cristo agora, não consigo um relacionamento estável. E ainda você diz que eu sou arrogante, prepotente, soberba. Eu disse, Por quê? Se Deus te perdoou, e você não se perdoa, é sinal que você se acha melhor que Deus. Aquela moça começou a chorar. Eu dei o papel para ela. Eu dei o papel para ela. Ela escreveu o que ela julgava que não se perdoava. Rasgou. Perdi a paciente. Está ótima até hoje. Está curada. Está curada. Só me liga de vez em quando. Essa era cristã. Não esqueça de perdoar-se, senão você está sendo prepotente, soberbo, síndrome de Lúcifer. Vamos encerrar. E eu gostaria de voltar para o texto de Mateus 18.
Mateus 18. Este é o texto que todos os dias eu prescrevo lá no consultório. Difícil o dia que eu não passo esse texto para alguém e leio junto. É difícil o dia. Muito difícil. Sabe por quê? Porque todos se acham os mais lesados possíveis. Todos acham que o seu problema foi o maior prejuízo do planeta. Um prejuízo tão grande que não há como perdoar. Veja o texto que diz, verso 23. Vocês já viram esse texto e conhecem. O reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar conta com seus servos. Passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. No entanto, ele clamou, e o Senhor dele foi misericordioso e falou assim: está perdoado a tua dívida. De quanto? 10.000 talentos. Logo depois, diz o texto que ele sai, encontra um conservo dele. O servo do servo. E ele pegou no pescoço dele e falou assim: paga o que você me deve. E aquele servo devia quanto? 100 denários. 100 denários, mas ele não perdoou. Me diga uma coisa, você tem noção de quantos são 10.000 talentos? 10.000 talentos são 300 toneladas de prata. 300.000 quilos de prata. Levando-se em consideração que naquela época as pessoas ganhavam 4 gramas de prata por dia, quando ele conseguiria pagar essa dívida? Nunca. Nem com a sua família, nem vendendo seus bens, nunca. Mas ele foi perdoado. Daí ele chega lá fora, encontra com uma pessoa que lhe devia 100 denários. Sabe quantos são 100 denários? 400 gramas de prata. 100 dias de trabalho. Caberia na palma da sua, mas ele pegou e pediu justiça. Aquela jovem que falou assim: eu fico com a minha doença. Quando ela me perguntou sobre o que eu faria se eu estivesse no lugar dela, eu olhei bem para ela e falei assim: eu sinceramente, eu não consigo nem avaliar o seu sofrimento. Eu não consigo nem ter ideia do seu sofrimento. Mas eu sei uma coisa. A dívida que seu pai tem com você são 100 denários. Por mais sofrimento que tenha sido. A dívida que você tinha com Deus era de 300 toneladas, era impagável. Mas Deus não fez conta disso e perdoou. 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 Assim é a experiência, sabe, de perdão. O Senhor nos perdoou de tudo, de uma dívida enorme. Nessa manhã, sabe, meus irmãos, o pastor Wagner estava ministrando um louvor magnífico, poderoso. Daqui a pouco nós estávamos participando desse tempo. E o Espírito me visitou e perguntou: sabe por que você tem facilidade de perdoar? Gostaria de dizer para vocês que eu tenho uma certa facilidade de perdoar. Eu nunca havia parado para pensar isso, não é mérito nenhum. E antes que eu pensasse em esboçar uma resposta, ele me levou, hoje de manhã, ao 2º ano, quando eu cursava o 2º ano da faculdade. O ano em que eu conhecia Jesus como meu Salvador. Meu Salvador. Eu me lembro que minha vida era muito vazia. Havia uma tristeza muito grande no meu coração. Loucuras que o mundo sem Deus valoriza e até pega, vai em frente.
O Senhor me mostrou algo muito diferente. Muito diferente. Ele me mostrou nessa manhã que eu tenho que ter um cuidado e um carinho muito especial. Não sei o que Deus vai fazer, mas um carinho muito especial com pessoas alcoólatras. Porque Ele me mostrou que esse seria o meu destino natural se não tivesse sentido, experimentado a intervenção de Deus na minha vida, por causa de tudo que acontecia nesse segundo ano da faculdade. Seria um alcoólatra. Foi nessa situação que Deus entrou na minha vida. Foi nessa situação. Que teria sido sua vida, Osmar? Se não fosse Jesus? Douglas, Carlos Eduardo, Fernando, que teria sido a sua vida se não fosse Jesus? Que teria sido a sua vida? Mas você está aqui. E você pode mudar o curso da sua vida nessa noite. Você pode mudar o curso da sua vida nessa noite. Eu fui muito perdoado, sabe, meus irmãos? Deus falou assim, você tem facilidade de perdoar porque você foi muito perdoado. E eu senti mesmo. Foi nessa situação que um dia eu peguei e vim à frente entregar minha vida para Jesus. Eu estava no fundo de um poço, perdido, abatido, sofrendo, vazio, sem futuro, aos 20 anos, 19 anos de idade. Foi nessa situação que Deus veio e me abraçou. E me abraçou. Eu gostaria de orar por você nessa noite. Primeira oração que eu gostaria de fazer por você. Queria que você... Onde está mesmo, meu irmão? Você que foi tocado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo revelou ao seu coração que você precisa tomar uma decisão de rasgar uma dívida para ser curado. Queria que onde você está, você ficasse em pé, porque eu vou orar por você. Coloque-se em pé. Coloque-se em pé. Deus vai curá-lo nessa noite. Porque você, de forma obediente, vai rasgar essa dívida. Você vai rasgar a dívida que está escrito. Humilhação. Você vai rasgar a dívida que está escrito. Adultério. Você vai rasgar a dívida que está escrito. Desprezo. Essa enfermidade no estômago vai ser curada. Esses olhos vão voltar a ter um brilho. Você vai ser curado dessa tristeza, dessa apatia. Esse nó na garganta que está ocupando a cada dia. Esse medo nas madrugadas, eu já senti isso, eu sei o que é. O Senhor vai curar. Quarta-feira passada, no consultório do Tatuapé, uma jovem que nem era paciente, era uma vendedora de gravatas que vende as minhas gravatas. Ela passou lá e eu vi que ela estava com uma marca, que ela tinha sido feita uma cirurgia aos 29 anos de um câncer de tireoide. Eu olhei para ela e falei, tem algo a mais aí que precisa ser resolvido. E ela abriu o coração e disse assim, eu terminei um relacionamento de 6 anos, 6 ou 7 anos, não me lembro bem agora. Um noivado. E logo depois me surgiu esse tumor. Eu mostrei esse texto. Orei com ela. Ao final, aquela moça, de uma forma muito respeitosa, ela disse assim, posso pedir um favor para o senhor? Falei, pode? Posso dar um abraço? Deus quer dar esse abraço em você. É esse abraço que você sente necessidade agora. O toque de calor. A mão de um pai amoroso. Meu Deus me recebeu do jeito que eu era. Do jeito que eu estava. E me perdoou. Não exigiu que eu arrependesse primeiro. Não exigiu nada. Você vai levantar na mão essa dívida agora. E dentro do seu coração você vai estar dizendo,
Eu rasgo, Senhor. Eu rasgo. Vai citando o nome da pessoa. Vai citando o nome da pessoa. Eu rasgo a dívida de fulano de tal. Eu rasgo a dívida do meu pai, ele não me deve mais nada. Eu rasgo a dívida da minha esposa. Eu rasgo a dívida do meu esposo. Vai rasgando, vai falando com Deus. Senhor, eu rasgo. Não me deve mais nada. Vai dizendo no seu coração: Senhor, eu rasgo também a dívida que eu tenho comigo mesmo. Eu me perdoo nessa noite. Eu me perdoo. Eu estou livre. Estou livre para prosperar. Livre para seguir um novo caminho. Eu sou um homem livre. Eu sou uma mulher livre. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. Você é livre, meu irmão. Assim Deus o fez. Você está livre de qualquer amarra. Pai, no nome de Jesus, Senhor, eu declaro a Tua bênção sobre esses amados. E os declaro liberto pelo poder da Tua palavra, Senhor. Livre dos verdugos. Livre de espíritos torturadores. Livres. Enfermidades sejam agora curadas, desfeitas, no nome de Jesus. Venha a Tua bênção, Senhor, a Tua unção. O pleno restabelecimento, Senhor, de cada órgão, cada célula, do sangue, Senhor, do estômago. Oh, no nome de Jesus, tiroide, doenças hormonais estejam curadas agora no nome de Jesus. No nome de Jesus. Livres de acusações do inimigo. No nome do Senhor Jesus. Amém. Diga assim: eu estou livre. Eu perdoei. Eu rasguei a dívida. Eu sou livre. Vamos louvar ao Senhor pela sua liberdade em Cristo Jesus. Vamos nos colocar todos em pé. E ainda uma última coisa que eu gostaria de dizer. Será que você não gostaria também de receber o perdão do Pai na sua vida? Talvez você nunca tenha se sentido perdoado, porque você nunca veio e entregou sua vida totalmente a Jesus. Um dia eu saí de onde estava no meio, assim como você, e vim para frente. Senhor, eu quero entregar minha vida totalmente a Ti. Sabe por quê? Porque eu estava que nem o ladrão na cruz. Aparentemente o pior lugar. Mas eu nunca me senti tão amado, tão aquecido no meu coração, tão confortado como o dia em que eu entreguei minha vida a Jesus e senti que Ele me perdoou. Tive convicção que Ele havia perdoado a mim. Você gostaria de entregar sua vida inteiramente a Jesus e receber esse perdão pleno de Deus, sentir o toque do Pai, que toca na cabeça do Filho e diz: você é um filho amado em quem eu tenho prazer. Se você quiser entregar sua vida a Jesus nessa noite, venha para frente aqui também. Gostaria de estar orando por você nessa noite, meu irmão. Saia do seu lugar e venha aqui para frente. Venha aqui, nós gostaríamos de estar orando por você. Coloque a mão sobre o coração, querido. O Senhor agora os recebe exatamente do jeito como vocês estão. Assim como receberam naquele dia. O Senhor foi misericordioso comigo. É misericordioso com cada um de nós. E nessa noite Ele está dizendo assim: vocês agora são filhos amados do meu coração. Não há nada, absolutamente nada, que os envergonhe. Dos seus pecados não me lembrarei jamais. Só o Senhor para poder fazer isso. Não se lembrar. Pai amado, eu te louvo, Senhor, por essas vidas que aqui estão. Pai amado, eu te louvo e peço, Senhor, que a tua boa mão os esteja conduzindo de maneira a experimentar, Senhor, por meio do teu povo, da tua família,
o entendimento, uma obra poderosa, fundamentada, Senhor, na morte e na ressurreição com Jesus. Senhor, escreve, Senhor, esses nomes no teu livro da vida, ó Pai. Oh, faz com que haja uma libertação plena, Senhor, um derramar da tua graça, Senhor, um renovo, sejam curados no nome de Jesus. E venham para essa família amada, a família do Senhor. Obrigado, ó Pai. Nós recebemos esses irmãos como irmãos nossos, Senhor, filhos amados do teu coração. Obrigado, ó Pai, por tudo quanto fizeste essa noite, no nome de Jesus. Amém. Vocês estão aqui ainda à frente. Eu queria pedir para você fazer essa oração comigo, com a mão no coração. Vocês estão aqui na frente. Diga assim: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. E eu recebo, Senhor, a tua graça, o teu presente, ainda que não mereça. Eu recebo teu amor, teu perdão, tua misericórdia. Transforma a minha vida, Senhor, e enche-me do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Igreja, estende a mão aqui para frente, vamos orar por eles agora. Ore por eles, tem gente chorando aqui na frente. Para muitas pessoas isso é uma decisão seríssima. Então levante sua voz aqui por eles agora, ore por eles agora. Sim, Senhor, que todos esses demônios que atormentam a vida das pessoas, ó Pai, que não te conhecem, sejam reprovados agora e repreendidos em nome de Cristo. Em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Cativeiros malignos sejam quebrados agora, pelo poder do nome de Cristo, pelo poder do sacrifício de Jesus Cristo. Agora, todo mal seja quebrado, Senhor, pelo poder do nome de Cristo. Todo mal, Senhor, desfeito agora no poder do nome de Jesus Cristo. Toda ação maligna que destrói a alma seja repreendida e reprovada agora. Todo cativeiro quebrado, no poder do nome de Jesus. E o teu amor, Senhor, invada os corações pelo perdão através do sangue de Jesus Cristo. Em teu nome, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, Senhor, em teu nome, Jesus. Amém.